pessoal do 7º ano, vamos dar continuidade ao nosso estudo, voltando as nossas atenções para o estudo dos reinos dos seres vivos. Já vimos dois tipos de seres microscópicos, falando aqui de bactérias e de vírus, porém apenas um é considerado ser vivo, que são as bactérias. Os vírus não se enquadram devido às características gerais de todos os seres vivos, apesar da gente saber que eles causam bastante dano e bastante prejuízo, inclusive essa pandemia que nos deu agora a forma de estudar de casa, conforme esse vídeo está levando até vocês as informações. Então, continuando com os estudos dos 5 reinos, adentramos agora ao estudo do reino dos protistas, certo? Reino protista é o nosso segundo estudo dentre os estudos dos reinos. Falamos dos reinos das bactérias, ou reino de Monera, e agora o reino dos protistas. Lembrando que sempre que a gente for estudar um dos 5 reinos, nós vamos ter que levar em consideração as suas características gerais, a formação estrutural desse ser vivo, certo? O seu metabolismo, sua reprodução, enfim, todas as características que envolvem um ser vivo, que um ser vivo tenha. Então, o reino protista, que são aqueles reinos que vão envolver os protozoários de forma geral e alguns tipos de algas, tá? Eu vou dividir essa nossa aula em 2 tópicos, um que envolve os protozoários unicelulares e depois os protistas autótrofos, que podem ser também pluricelulares. Mas a gente vai começar falando dos protozoários, tá certo? Que é uma das classes dos protistas aqui, que é das divisões do protista que a gente vai estudar. Então, o reino protista ele envolve, como eu disse, protozoários e algas, mas são seres. A primeira parte deles que envolve aqui os protozoários são seres unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Como nós sabemos, o unicelular possui apenas uma célula. E essa célula, nesse caso, se esse ser vivo ele é eucarionte, quer dizer que essa célula tem núcleo e ela é uma célula organizada. Então, esse ser vivo também é heterótrofo. Isso significa que ele não produz o seu próprio alimento, então ele vai depender de outro ser vivo para produzir o seu alimento, tá? Caso de nós seres humanos, que nós também somos heterótrofos, tá bom? Mas isso aqui é assunto lá para o reino animal, tá? Esses seres, os protozoários, eles podem ser parasitas ou de vida livre, tá? Parasitas são aqueles que vão depender de um outro ser vivo para que ele possa se desenvolver, para que ele possa se reproduzir, tá bom? E aqueles de vida livre são aqueles que vivem no meio ambiente sem causar prejuízo para nenhum outro ser vivo, não se alojando dentro dele como parasita, tá? Então, esses carinhas, os protozoários, eles se classificam em 4 grupos de acordo com sua estrutura de locomoção, tá? Então, a classificação dos protozoários está ligada ao jeito deles andar, a forma de se locomover, de sair daqui para ali. Então, nós temos 4 grupos. Os esporozoários, tá? Os esporozoários, aqui ó, ladinho esquerdo aqui acima, tá aí um exemplozinho dele, tá bom? Esses carinhas, tá? Não se locomovem, não possuem estrutura de locomoção, tá bom? Então eles dependem aí das intempéries do meio ambiente para fazer a movimentação deles de um cantinho para o outro, porém, esses seres vivos podem nos trazer prejuízo, como nós já falamos aqui no caso dos parasitas, tá? Olha o exemplozinho aí, tá? Nós temos como um exemplo mais clássico dos protistas esporozoários, tá? O plasmodium, que é um protozoário que causa uma doença que é a malária, tá? Mais à frente a gente fala sobre cada doença, sintomas, como prevenir, enfim, tá? Mais à frente no vídeo a gente debate sobre isso. Bom, então não possui forma de locomoção, conforme vocês estão vendo aqui o exemplo ao lado, tá bom? O próximo exemplo são os risópodes, que eles se locomovam por prolongamento de citoplasma.
Tá? Então é como você um exemplo que eu posso te dar aqui para você ficar mais acentuado, apesar da imagem que eu estou colocando de novo aqui, outra imagem, né? É a imagem da ameba, que a ameba também causa doença ao ser humano, neste caso a amebíase, né? Que vai, dentre outras coisas, causar diarreias e cólicas abdominais fortes, tá? Então, como exemplo, eu posso citar um brinquedo que foi muito usado até ano passado, as crianças gostavam muito, né? Que era uma melequinha que tirava de uma vasilhazinha, tá? E começava a brincar. Aquilo se assemelha bastante à ameba, que é um isópode, tá bom? Certo? Terceiro grupo é o grupo dos flagelados. São protozoários que possuem prolongamentos como se fosse uma cauda, tá? Essa cauda com o movimento, com os batimentos, faz com que este protozoário vá se locomovendo. Aqui o exemplo dele, tá bom? É o mais famoso dos flagelados que nós temos é o tripanossomo, que é um flagelado que causa a doença de Chagas, tá bom? E por fim, o quarto grupo, o grupo dos ciliados, que possui pequenos filamentos, pequenininho, como os cílios que nós temos nos olhos, que rodeia todo o corpo desse animal. Aqui é o exemplo, né, do paramécio, que é o mais conhecido entre eles, tá? E esses cílios com batimentos frenéticos e repetitivos, né, faz com que este ser vivo, né, ele se locomova e saia daqui para ali. Enfim, tá? Esses são os quatro grupos que nós temos, tá, dos protozoários, tá bom? Então, vocês viram os exemplos, né, das imagens aí, que vão lhe ajudar um pouquinho a entender, a mentalizar, certo? E como diferenciar um protozoário de outro, certo? Não esqueça, a forma de colocar eles, dividir nos grupos, está relacionada à sua forma de locomoção. De forma geral, os protozoários, pessoal, eles podem se reproduzir tanto de forma sexuada como de forma assexuadamente, tá certo? Então eles podem possuir dois tipos de reprodução, tá bom? Só para nível de informação, o grupo das algas, certo? Aqui envolve seres tanto uni como pluricelulares, tá bom? Mas no geral também são seres eucariontes e aqui se altera, pois já são autótrofos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento. Nós já vimos que, já sabemos também, pois já foi falado, que para um ser vivo ser autótrofo, ele precisa produzir seu próprio alimento através, né, de um processo chamado de fotossíntese, tá? Ou quimiossíntese, que é algo que vocês vão ver mais adiante nos estudos de vocês. Então nós temos dois grupos aqui de algas. As algas unicelulares e as algas pluricelulares. De novo, vou falar de um por um. Você vê o exemplozinho aqui da imagem do lado, tá? Para a gente poder ter uma noção do que estamos falando e como podemos diferenciar aqui uma da outra, tá certo? Então, as algas unicelulares, nós vamos dividir elas em três grupos. O grupo das eugenófitas, tá? Elas possuem muito clorofila. Por possuir clorofila, então, ela é responsável aqui por repor o oxigênio. Então, só voltando um pouquinho, né, gente, a maioria das algas, elas vivem nos oceanos, mas também podemos encontrar em água doce, nos rios, certo? Elas são importantes para o equilíbrio ecológico e do ecossistema onde elas estão inseridas, principalmente nos oceanos. É dos oceanos onde vem a maior quantidade de oxigênio produzido que nós temos no nosso planeta, pois a concentração de algas lá é muito grande, tanto uni como pluricelulares, certo? Então, elas são grandes fornecedoras de gás oxigênio para o planeta. Então, vamos lá. Continuando. As euglenofitas são ricas em clorofilas. As pirrófitas, além da clorofila, possuem pigmentos avermelhados. E as crisófitas são douradas. Daqui a pouco, quando a gente for falarmos um pouco sobre protistas e o meio ambiente, a gente volta um pouquinho a falar
dessas criaturinhas aqui, tá bom? Pois esses seres vivos, né, fazem muito parte, são a grande base da cadeia alimentar nos lagos e rios e oceanos, tá bom? As pluricelulares, por sua vez, são algas grandes que você deve ter pegado muito dela, pisado nela, passado por elas quando você vai a uma praia, certo? Então, as algas pluricelulares também se dividem em 3 grupos. A diferença daqui para essas é porque as algas pluricelulares muitas vezes são usadas como alimento até mesmo pelos seres humanos. Tá? No caso das clorófitas, também chamada de alface do mar, muito usado na culinária japonesa, tá? É rica também em nutrientes, assim como as feófitas, que são conhecidas popularmente como algas pardas, certo? Elas são fonte de alimento, de vitaminas e riquíssimas também em sais minerais. Então, tá? São muito utilizados na alimentação. E as rodófitas, que são também conhecidas como as algas vermelhas. Não esqueça, ó, unicelulares, tá? E pluricelulares. Bom, os exemplos vocês viram todos aqui, né, do nosso ladinho, surgindo aí. Falando da importância dos protistas em relação ao meio ambiente. Então eu tenho 2 coisas para falar para vocês. É o fenômeno chamado de maré vermelha, tá? E também algumas doenças envolvendo os protozoários aqui. Não vou falar de todos, claro, mas vou citar 3 para vocês, como ocorre, qual é a forma que nós podemos fazer para estar evitando. Levando em consideração as nossas algas autótrofas, né, aquelas que realizam fotossíntese, tá? Nós sabemos que elas fazem parte principalmente dos oceanos, são responsáveis por 70% do gás oxigênio liberado para a atmosfera. Existe nos mares e oceanos uma proliferação natural, certo? Dessas algas, principalmente as algas vermelhas, chamadas de pirrófitas ou dinoflagelados. Essa proliferação ocorre principalmente por causa de esgoto lançado nos mares, mudança de temperatura, certo? Despejo de produtos químicos. Então, qual é o efeito negativo desse aumento excessivo dos dinoflagelados, das pirrófitas, as algas vermelhas nos oceanos? Ocorre um fenômeno chamado de maré vermelha, que nada mais é do que o aumento, como já disse, da quantidade. Esses seres crescendo e multiplicando numa velocidade excessiva, eles liberam nas água do oceano toxinas. Essas toxinas podem ser absorvidas pelos seres vivos que ali moram, aí, principalmente os que se alimentam delas, né, já que esses seres eles fazem parte dos fitoplânctons, tá? Então se alimentam dela, essa toxina passa para o corpo do animal que foi alimentado dela, podendo chegar até nos seres humanos com uma transmissão de uma passagem de toxina de um ser vivo para o outro, assim eles vão se alimentando. Claro que isso pode prejudicar tanto os animais que se alimentam diretamente, como os seres vivos que se alimentam, né, na cadeia alimentar, como sendo consumidor terciário, secundário, enfim. Tá? Mas também pode afetar os banhistas na praia, caso eles venham ter contato com esse tipo de fenômeno. Tá? Então, muito cuidado. Como a gente pode evitar esses problemas? Evitar jogar esgoto nos mares, evitar jogar produtos químicos, evitar também a questão do aumento da temperatura dos nossos mares. Na água doce, já que a gente já falou que as algas também são tão provenientes da água salgada dos mares como na água doce, o principal problema é produtos químicos jogados nos nossos rios. Isso faz com que há também uma série de crescimento de algas, né, impedindo, neste caso, nós temos um problema muito sério, né, impedindo, nesse caso, a passagem da luz solar na superfície da água. Isso faz com que os micro-organismos que vivem abaixo da lâmina d'água morram por falta de luz, principalmente aqueles que realizam fotossíntese. Logo, esses animais vão morrer. Morrendo, eles vão chegar até o fundo do lago, vão
se decompor e essa decomposição também libera toxina. É por isso que é muito comum a gente ver, né, como na imagem aqui, tá? Rios com muitos peixes boiando, como vocês estão vendo aí. Isso é oriundo de quê? De toxinas nos rios, tá? Que vem principalmente do lançamento de produtos químicos dentro da água dos nossos rios. Então, evitar, né? O sistema de esgoto é para isso, para evitar com que esses produtos químicos de esgoto sejam lançados diretamente dentro dos rios, dos nossos lagos e oceanos. Eles são tratados para depois serem descartados. Agora falando sobre as doenças causadas por protozoários, destaco para vocês algumas aqui, tá? Como amebíase, doença de Chagas, né? Giardíase, toxoplasmose, malária e leishmaniose. Não vou falar de todas, vou citar 3, tá bom? Umas que são as mais comuns ou nem tanto, né? Dependendo da região onde nós estejamos, tá? Então, vou começar a falar um pouco aqui sobre a amebíase, né? A amebíase é uma doença bem comum, principalmente em ambientes onde nós não temos sistema de esgoto nem de água tratada nas casas. Tá? Então, o que é a amebíase, como nós podemos adquirir? Adquirimos a amebíase quando nós nos alimentamos de água, né, de alimentos, ou bebemos água contaminada com a ameba, tá? É uma ameba que ela vai nos causar, tá? Dores abdominais, certo? Diarreia, pode também haver sangramento, tá bom? Ela é uma ameba também muito conhecida como Entamoeba stolística, tá bom? Então ela vai invadir o nosso sistema digestivo, se alojar lá no intestino grosso, causando dores abdominais, como eu falei, diarreia, certo? E também, em muitos casos, sangramento, tá? Agora, para evitar isso, né, ter cuidado com os alimentos que ingerimos, lavar bem os alimentos antes de ingerir, tá? Beber água sempre com qualidade, né? Não se arriscar muito com água contaminada. Lembrando que se eu tenho a amebíase e eu defeco, jogo minhas fezes em qualquer ambiente, essa fezes pode ir contaminar a água, né? Essa fezes pode contaminar alimentos, outra pessoa pode se alimentar e aí o ciclo começa de novo em outra pessoa. Então, muito cuidado aí com a questão da alimentação e da água para que não possa vir adquirir essa doença, tá? Doença de Chagas, tá? A doença de Chagas ela chega até nós através de um inseto barbeiro, também chamado de chupança, né? Um percevejo que ele pica à noite, sai à noite para se alimentar. Ele é um animal que se alimenta de sangue, logo ele é hematófago, tá? Ele chega, pica as pessoas, né? E deixa, além dele estar infestado com o tripanossomo, que é o flagelo, que é um protozoário do grupo dos flagelados que causa essa doença, ele, ao picar, elimina fezes, né? Então a pessoa dormindo coça o local da picada, espalha essas fezes, tá? E faz com que o flagelo, o tripanossoma, invada a corrente sanguínea através do local onde foi picado, né? Uma vez na corrente sanguínea, o flagelo ele se aloja principalmente no coração, podendo causar a morte aí da pessoa que está doente. Lembrando também que como é que eu posso evitar, né, a doença de Chagas? É uma doença muito comum, principalmente no interior, tá? Porque esse inseto gosta de viver nas frestas das paredes, né, em casas de taipo e pau a pique. Então, um dos primeiros processos é trocar a casa do morador de uma casa de taipo para uma casa de tijolos, né? Outro, muitas pessoas também já foram infectadas por transfusão de sangue. Muito cuidado ao transfusão de sangue, né? E também eliminar o percevejo, que é quem causa, né, quem traz essa doença até o ser humano. Tá? Outra doença para a gente encerrar aqui esse nosso momento, a leishmaniose. Tá? Parece um nome bonito, né? Mas não é. Tá? Mas a doença não é. Leishmaniose é uma doença que ataca a pele, certo? A mucosa do nariz e dos lábios. Então, se ataca nariz e lábio, pode obstruir as vias respiratórias,
causando, nesse caso, problemas de insônia e agitação no sono. Também é uma doença também conhecida popularmente como úlcera de Bauru. Tá? Ela é transmitida ao ser humano pela picada do mosquito flebótomo, tá? Também chamado de mosquito palha ou birigui. Tá bom? Então são 3 doenças que eu deixo para vocês. Tá? No livro de vocês têm mais, né? Se bateu dúvida em relação a estas outras, faz uma pesquisazinha, tá? Vê como é que elas surgem. Tá? Para encerrar essa nossa aula de vez, eu deixo para vocês algumas questões, tá bom? Que vai aparecer aqui na tela, certo? É isso, aí, as questõezinhas que eu deixo para vocês. Dá uma pausa no vídeo, dá uma olhadinhazinha nas questões, tá? Resolve elas para na nossa próxima videoaula a gente poder tá corrigindo essas questões junto com vocês. Tá aí as questões, tá? A gente se vê na nossa próxima videoaula. Valeu, pessoal!